A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ouvir a palavra. E a palavra de hoje fica no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Tu também estava com ele. A criada falou assim para Pedro. Aleluia, glória a Deus. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Aleluia. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo também: Este verdadeiramente estava com ele, ou seja, com Jesus, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, aleluia, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia. Veja, meus irmãos, é dessa forma que muitos estão agindo. Servir a Deus, nós sabemos que não é muito fácil. Quem de vocês seria capaz de dar a sua vida por Jesus? Será que você seria capaz de tomar um tiro, de levar pedradas até a morte por Jesus? Quando chegar o grande dia, muitos irão negar. Aleluia, muitos irão negar. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Mas as pessoas ainda estão dormindo, ainda estão adormecidos. Não se ligaram que os sinais estão bem claros. E veja que quando Judas entregou Jesus, antes do acontecido, eles estavam participando de uma ceia. Jesus e seus 12 apóstolos. E ali Jesus sabia que um deles iria o trair, que seria Judas, e que o outro iria negá-lo 3 vezes. Que até Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: Claro que eu te amo, Jesus. Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas? Pedro, tu irás me negar 3 vezes. Aleluia. E Pedro: Não, Senhor, jamais eu iria negar o Senhor. Então, queridos, veja como é a traição. A traição, ela já existe até antes de Cristo. Veja que aquele que andava lado a lado com Jesus, um dos seus homens de confiança, traiu Jesus com apenas um beijo. Ei, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa e cuidado com aqueles que você coloca dentro da sua casa. Porque os nossos maiores inimigos, eles estão ao nosso derredor, eles estão dentro da nossa casa. Aleluia. Isso é fato. Então veja, Judas entregou Jesus apenas com um beijo. Quando chegaram aqueles homens, soldados, para prender Jesus, e Judas, para mostrar quem realmente era o que seria prisioneiro, ele foi lá, se fingindo de bonzinho, de amigo, e deu-lhe um beijo na face. Imagina o coração de Jesus. Será que ele não sabia? Sabia. Ele sabia que tudo isso ia acontecer.
Mas tudo que acontece é Deus despertando, mostrando quem é quem. Jesus, ele passou por todo esse processo por mim e por você. E mais uma vez eu te pergunto, você seria capaz de morrer por ele? Será que se fosse proibido, como vai ser em breve, proibido a gente ter Bíblia, quem tiver Bíblia é capaz de morrer, eles fuzilam mesmo. Chegar um momento que alguém disser assim, você é crente? Aí você, para não morrer, você dizer, sou não, eu não sirvo a Jesus. Muitos irão fazer isso, queridos. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, aqueles, quando chegar o momento, ele sim identificará que Jesus é tudo na vida dele. Aleluia. Tem muitas pessoas que são covardes. Na hora da alegria, está do seu lado. Mas no momento em que você está na aflição, precisando de ajuda, ele finge que não te conhece. É o que mais a gente vê atualmente, né? Pessoas que se dizem amigos. Quando você está de boa, quando você tem dinheiro, tem carro, tem um trabalho e ganha bem, você é rodeado de amigos, de pessoas interesseiras, porque o que mais tem no mundo são pessoas interesseiras. Porque eles dão a entender que a gente vale pelo que nós temos. Se a gente não tiver nada, nós não valemos nada. Meus irmãos, é terrível viver assim. Então eu quero te dizer nessa noite, desperta tu que dormes, porque Jesus está às portas. A qualquer momento ele desce aqui na terra, queridos. Os primeiros sinais já estão aí. Tem países aí que já estão proibindo pregar a palavra, né? Já estão aí querendo assinar uma lei no Congresso. Os senadores todos já concordaram, né? Em todos aplicar um chip na mão ou na testa. E os dias estão chegando, queridos. Muitos que dizem, Deus me livre, eu jamais farei isso. Vai ser os primeiros, principalmente aqueles que só pensam em dinheiro, principalmente aqueles que só pensam em se dar bem, que pensam em cargo. Muitos pastores vão aderir ao chip. Muitos. Falar é fácil, dizer, eu farei isso, eu nunca vou trair Jesus. Mas trai. Veja aí o exemplo de Judas, que ele olhava para Jesus, demonstrava ser o que realmente ele não era. Meus irmãos, a própria Bíblia fala, maldito o homem que confia no outro. E a gente tem que aprender a confiar somente em Jesus. Aí veja, Pedro também que estava ali junto, quando Jesus perguntou, ele falou, jamais eu te abandonaria. E veja, Jesus disse para ele, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. No cantar do galo, tu vai me negar. Não, Jesus, jamais. Tem pessoas que é assim. Diz, eu estou com você até debaixo d'água. Aconteça o que acontecer, eu estou com você. Aí no momento que você cai, no momento que você perde tudo, essas pessoas se afastam de você. Glória a Deus, aleluia. Mundo cruel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no momento que prenderam Jesus, aqueles que estavam perto de Jesus, todos se afastaram para não ir preso também. E veja que muitos, quando disseram assim, você é um da Galileia, né? Galileu. Aí fala, não, eu não conheço Jesus. Pedro foi um deles. Chegou uma mulher e disse, você é do grupo de Jesus. Não, eu nem conheço. Depois chegou outro, falou a mesma coisa e ele negou. E quando o galo cantou, ele negou novamente, queridos. Imagina a consciência dele depois, como não ficou. Tem pessoas que dizem, na hora que você precisar, para eu ser sua testemunha, estou aqui. Mas no momento, queridos, é perdido convidar esse tipo de gente para ser sua testemunha. Porque ninguém quer. Falar é fácil, eu estou contigo, mas eu quero ver na hora da aflição, na hora da angústia, o que você faria. Então, cuidado, não confia em ninguém. Jesus, ele sabia que aqueles homens, que tanto Pedro quanto Judas, no momento que ele precisasse, não ia estar nem aí para ele. Judas vendeu Jesus por algumas moedas.
Entregou ele apenas com um beijo. Pedro negou para quê? Para não ser morto. É o que muitos irão fazer nos últimos tempos. Quando chegar o grande dia, aqueles que negar Jesus, queridos. Quando Jesus estiver descendo na terra, levando o seu povo escolhido, muitos dirão, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Ele dirá, afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Então faz a tua parte, querido. Não queira ser traíra como Judas. Não queira negar quem você é. Não queira. Se você está com Jesus, tem que ir até o fim, até na morte. Mas nunca deixe Jesus por cargo, por dinheiro, seja lá pelo que for. Jamais negue a Jesus. Porque no momento que você estava ali na lama, foi Ele que segurou na tua mão, te levantou e disse, vem filho, não temas porque eu sou contigo. Eu vou te fazer uma grande nação. Aleluia, enquanto você estava na lama, muitos passavam, cuspia, te chutava. Ninguém queria te levantar, ninguém queria falar uma palavra para levantar o teu ego. Mas aí, quando Jesus viu que todos te abandonaram, Ele foi lá e te resgatou. E te transformou no vaso de honra que tu és. Aleluia, Deus é fiel, meus irmãos. Deus é tão fiel, é tão maravilhoso que Ele entregou seu único filho por amor de nós, para morrer naquela cruz. Porque tudo teria que acontecer, sabe para quê? Para Deus nos dar um ensinamento do que é o verdadeiro amor, do que é a gente ser fiel a Ele. A gente suportar até o fim, como Jesus suportou. Jesus foi perseguido desde quando estava no ventre da mãe dele. Quando Jesus nasceu, Maria e José tinha que estar se mudando de cidade em cidade para que ninguém matasse o seu filho, o fruto de Deus. Então veja, o menino cresceu sendo perseguido. E quando já estava adulto, pregando, curando, fazendo maravilhas para as pessoas, as próprias pessoas que foram beneficiadas por ele, foram as que entregou ele naquela cruz e disse, crucifica-o. Meus irmãos, vamos meditar. Sempre que você estiver pensando em tomar uma atitude, feito essa de Pedro, pensa que Jesus deu a vida dele por você. A tua vida foi paga por um alto preço, sangue. E quando a gente nega Jesus, ele se entristece. Porque o que Jesus queria é estar com todos aqueles fiéis dele do lado dele. Sabe, às vezes eu fico triste quando eu estou numa certa denominação, numa igreja, que eu vejo o pastor perguntar se determinada pessoa quer aceitar Jesus, quer voltar para Jesus, e a pessoa diz, hoje não. Já imaginou quando a pessoa fala assim, no outro dia morre sem salvação? Então, meus irmãos, medita bem nessas palavras. Jamais negue ao Senhor. Jamais negue que você é um servo de Deus. Aleluia! Porque jamais Ele negaria que Ele é teu Pai, o teu protetor. Aleluia! Amém? Que você possa meditar grandemente e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas tenham convicção de que se negar Jesus, será negado. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até o próximo vídeo.